Ele olhou diretamente nos meus olhos, como quem pede para passar o sal, e disse: "Pensando melhor, você não vai. Já está velho demais para isso." A frase saiu seca, fria, em meio ao burburinho de gente rindo, carregando malas e tirando fotos no cais iluminado pelo sol da manhã. Minha filha, ao lado dele, não hesitou. Riu de canto, um riso curto, quase de alívio, como quem concorda com uma verdade que já vinha guardando, e com a ponta dos dedos arrancou o bilhete de viagem da minha mão. O papel deslizou como se arrancassem mais do que um simples pedaço impresso. Naquele gesto, ela tirava de mim o lugar que era meu por direito, comprado com sacrifício e prometido como parte daquilo que chamavam de viagem em família. Eu fiquei imóvel, ainda com a palma da mão aberta, olhando o vazio onde antes estava o bilhete. Ao redor, casais animados passavam com chapéus de palha e óculos escuros. Grupos de amigos levantavam taças de champanhe em poses ensaiadas. Crianças agitadas pediam pressa aos pais para subir logo no navio. Aquele momento deveria ser um marco, o início de uma viagem que eles haviam chamado de o sonho de família. Só que o sonho deles não tinha espaço para mim. A cada passo que a fila dava em direção à passarela de embarque, eu me tornava um espectador mudo, uma sobra inconveniente que ninguém queria carregar. Eu percebi isso quando ela guardou meu bilhete na bolsa e se virou sem ao menos disfarçar a pressa. O genro, satisfeito com a sentença que acabara de me dar, já segurava firme a mala grande de rodinhas, como se tivesse acabado de resolver um problema doméstico. Nada mais. Eu não disse nada. Não questionei. Não perguntei como tiveram coragem de me excluir ali, no último segundo, depois de semanas me dizendo que seria importante termos esse tempo juntos. Simplesmente ajeitei o colarinho da minha camisa, respirei fundo e dei um passo para trás, saindo do caminho de todos. Não precisei olhar para eles outra vez para saber que estavam aliviados. A ausência de minha voz, de qualquer reação, já era a vitória que acreditavam ter conquistado. Caminhei alguns metros para longe da fila, sentindo o cheiro de maresia misturado ao do óleo pesado dos motores que vibravam no navio. Vi de longe a multidão avançando, o cartão magnético passando na catraca, as fotos sorridentes sendo tiradas pelos fotógrafos do cruzeiro. Eu apenas segurei firme a alça da minha pequena mala de couro, aquela que carrego há décadas, gasta nos cantos, mas ainda sólida, e continuei em silêncio. No coração, não havia grito. Havia um silêncio duro, uma lucidez afiada. Era como se eu tivesse esperado exatamente aquele instante, aquele corte, para finalmente acionar algo que vinha guardando há anos. Porque quando você é tratado como descartável pela própria família, aprende cedo a não se justificar. Aprende que o silêncio às vezes é mais letal do que qualquer discussão. Enquanto eles subiam a passarela metálica, empolgados com os flashes das câmeras e os anúncios da tripulação, eu já sabia. A viagem que eles tanto idealizaram seria o cenário perfeito para o que estava prestes a acontecer. Cada riso deles ecoava como um lembrete daquilo que me juraram um dia. Sempre estaremos juntos, você nunca ficará de fora. E que agora desmoronava com a mesma velocidade de quem arranca um bilhete da mão de um pai como se fosse lixo. Eu não carregava rancor aparente no rosto. Mantive o controle absoluto. Ninguém viu no meu olhar o que realmente passava dentro de mim. A única coisa que fiz foi ajeitar melhor o relógio no pulso, olhar o movimento do mar batendo contra o casco e me afastar em direção à rua lateral do porto. A cada passo sentia que não estava fugindo, estava simplesmente abrindo espaço para o plano que, em silêncio, havia construído e lapidado por mais de 15 anos. Eles acreditavam que me tinham excluído. Mas a verdade era que tinham acabado de abrir a porta para aquilo que mais temiam, a consequência. E naquele instante, ao deixar o cais para trás, não senti derrota. Senti apenas que o jogo finalmente tinha começado. Enquanto me afastava do cais, ouvindo ainda os ecos das buzinas festivas e dos anúncios animados que embalavam o embarque, senti que não era eu quem estava deixando algo para trás. Eram eles que haviam acabado de entrar em uma armadilha desenhada muito antes daquele dia. O bilhete que arrancaram da minha mão era apenas papel, um pedaço descartável que servia para enganar a própria vaidade. O que valia de verdade estava guardado comigo há anos. Um plano que eu nunca mencionei, nunca compartilhei,
mas que carregava como se fosse uma segunda pele. Esse plano nasceu não do ódio, mas da dor. 15 anos antes, quando perdi tudo em uma sociedade maldita, onde meus sócios me usaram e me deixaram com dívidas, prometi a mim mesmo que nunca mais seria pego desprevenido. Fui forçado a estudar, a aprender sozinho as regras escondidas do jogo financeiro. Passei noites em claro devorando manuais, entendendo contratos, lendo cada letra miúda que um dia havia me destruído. Foi naquele silêncio de derrota que construí minha fortaleza. Empresas em meu nome, participações discretas em fundos, contatos preservados com advogados e corretores. Pouca gente sabia, quase ninguém suspeitava, mas cada passo que dei dali em diante foi calculado para o momento em que alguém, um dia, ousasse me tratar como fardo. E esse dia havia chegado. Não foi por acaso que aceitei a ideia do cruzeiro em silêncio. Quando minha filha falou sobre essa viagem para unir a família, eu sorri por dentro. Já sabia que, em algum ponto, viriam as piadas, as indiretas, talvez até a rejeição escancarada. O que eles não sabiam era que, desde o momento em que reservaram as passagens, tudo já estava em minhas mãos. A empresa de turismo que organizava parte da viagem era uma das que eu ajudara a salvar de uma falência anos atrás. Em troca, recebi algo que poucos valorizam, mas que é mais forte do que dinheiro: acesso. Eu não precisava estar dentro do navio para estar presente em cada detalhe da jornada deles. Os últimos 15 anos me ensinaram a importância do invisível. Enquanto eles riam de mim, chamavam-me de ultrapassado, eu estava assinando papéis, garantindo pequenas ações, controlando fios que pareciam soltos. Fiz isso sem nunca levantar a voz, sem nunca bater na mesa. As pessoas subestimam o poder do silêncio, mas é nele que se constroem as armadilhas mais perfeitas. Quando subi no táxi que me afastava do porto, não pensei em vingança como fogo ou raiva. Pensei em precisão. Cada decisão que eu tomaria a partir dali já estava desenhada. Eu só precisava acionar as peças. Liguei o celular e abri a pasta que guardava há anos. Não uma pasta física, mas digital, protegida por senhas que ninguém nunca descobriu. Ali estavam todos os documentos, todas as cartas de garantia, todas as autorizações que fariam a viagem deles se transformar em pesadelo. Naquele banco de trás, olhando pela janela, o mar ficando menor e mais distante, lembrei de quando comecei a construir esse arsenal. Era apenas um homem derrotado, abandonado pelos amigos de negócios e com um futuro incerto. Decidi que nunca mais me colocaria na posição de quem implora. Guardei dinheiro em contas diferentes, abri investimentos no nome de terceiros de confiança, comprei pequenas participações em empresas que pareciam irrelevantes. Mas no mundo real, nada é irrelevante quando você sabe o momento certo de puxar a corda. Minha filha e meu genro acreditavam que estavam me descartando, como se joga fora um objeto velho. Mal sabiam que o velho tinha se preparado com uma paciência que eles nunca entenderiam. 15 anos é tempo suficiente para transformar cicatrizes em armas afiadas. Eles riram ao me deixar de fora, mas cada gargalhada deles já era combustível para o que viria. Ao chegar em casa naquela noite, não acendi todas as luzes. Não liguei a televisão. Sentei em silêncio, espalhei os documentos na mesa e reli cada um como quem revisa um mapa antes da batalha. Não havia emoção nas minhas mãos, apenas cálculo. Porque a verdade é que eu não precisava gritar, não precisava me justificar. O mundo seria a testemunha de que quem planeja no silêncio nunca perde. E ali, na solidão da minha sala, percebi que o momento que eu esperara por tanto tempo tinha finalmente chegado. A peça do tabuleiro estava em posição. Eles acreditavam que estavam navegando em águas tranquilas, embalados pela arrogância de me humilhar. Mas eu sabia que o mar que os esperava seria revolto e que a primeira onda já estava a caminho. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. O silêncio da minha casa contrastava com a algazarra que eu imaginava acontecendo no navio, onde eles deviam estar se exibindo com roupas novas, tirando fotos nas varandas, brindando com champanhe ao lado de desconhecidos que acreditavam estar diante de uma família feliz e unida. Eu sabia exatamente o que estariam fazendo porque tinha lido cada detalhe do pacote contratado. Cabines de luxo, acesso a restaurantes exclusivos, sessões de spa, festas privadas no deck. Todo esse brilho não me causava inveja.
Pelo contrário, era justamente a base da armadilha que eu tinha preparado. Sentei diante da mesa, liguei o notebook e acessei a plataforma que controlava as participações que eu mantinha, discretas e invisíveis para qualquer curioso. Bastaram 2 cliques e um e-mail com palavras medidas para que a engrenagem começasse a girar. O que eles não sabiam era que, entre as empresas que patrocinavam parte da viagem e as terceirizadas responsáveis pelos pacotes de luxo, eu ainda mantinha poder de decisão. Era uma participação pequena, quase simbólica, mas suficiente para travar privilégios quando eu quisesse. E eu quis. O primeiro movimento era simples: desligar o prazer. Não era sobre feri-los de imediato, mas sobre plantar desconforto no que eles mais valorizavam. Se subiram no navio achando que viveriam uma semana de ostentação, era esse tapete que eu puxaria primeiro. Mandei instruções diretas: suspender os acessos premium vinculados às cabines de Josh e da minha filha. As pulseiras que eles usavam para circular pelos restaurantes de luxo, para reservar atividades restritas, para consumir sem limite no cassino. Tudo seria invalidado sem aviso. Imaginei o momento com uma clareza quase fotográfica. Eles chegando ao restaurante panorâmico, confiantes, Megan com seu sorriso forçado e Josh tentando impressionar com pedidos caros. O garçom passando a pulseira no leitor, a luz vermelha piscando. A primeira desculpa viria rápida, algo como: deve ser um erro do sistema. Mas quando tentassem de novo, e de novo, perceberiam que o erro não estava na máquina. E quanto mais insistissem, mais público haveria ao redor para testemunhar. Era assim que começava, não com gritos, não com escândalos, mas com o constrangimento que cresce em silêncio. Eles, que sempre se preocuparam com as aparências, seriam expostos sem precisar de uma palavra minha. Enquanto o sistema processava minha solicitação, eu me levantei, fiz café e esperei. O gosto amargo no fundo da xícara parecia combinar com o que eu sentia. Não era prazer, não era triunfo. Era apenas a confirmação de que, depois de 15 anos, eu tinha finalmente acionado a primeira peça. Horas mais tarde, confirmei pelos relatórios internos que o bloqueio estava ativo. Cabines rebaixadas, acesso suspenso, privilégios cancelados. Eles ainda tinham uma cama para dormir e comida básica para consumir, mas a pompa que tanto ostentavam havia evaporado em silêncio. Eu podia quase ouvir a discussão entre eles. Megan acusando Josh de não ter pago algo direito. Josh culpando o cruzeiro. Ambos nervosos diante de olhares curiosos. Esse era apenas o começo. A primeira fissura. Eles ainda não sabiam, mas aquele desconforto inicial abriria caminho para algo maior. Porque a viagem que sonharam como símbolo de status estava, a cada minuto, se transformando em palco de exposição. E tudo porque me chamaram de velho demais para ter lugar ao lado deles. O prazer deles foi desligado no exato instante em que me negaram espaço no embarque. O que vinha a seguir seria ainda mais profundo, porque eu não estava interessado apenas em tirar luxos. Eu estava interessado em mostrar como a vida deles dependia de um alicerce que nunca perceberam: eu. E essa seria apenas a primeira lembrança dolorosa. O bloqueio dos luxos foi apenas a primeira rachadura, uma fissura discreta no orgulho deles. Mas um corte superficial não derruba um inimigo que vive de aparências. Eu sabia que, para desmontá-los de verdade, era preciso atingir aquilo que sustentava cada passo deles: o dinheiro. Não o dinheiro que guardavam em cofres ou contas correntes, porque na verdade nunca tiveram tanto assim, mas sim o crédito que usavam como máscara, o limite dos cartões, as garantias assinadas, a confiança de que sempre haveria alguém para cobrir seus excessos. Esse alguém, durante anos, fui eu. E agora, era a hora de mostrar o que acontece quando a fonte se fecha. Na tarde do segundo dia do cruzeiro, acessei outra camada do meu plano. Quando Megan e Josh acharam que eu os havia deixado de fora apenas por orgulho, já estavam completamente cercados por mecanismos que eu havia instalado ao longo dos anos. Todas as viagens internacionais deles estavam atreladas, de alguma forma, às garantias que eu oferecera. Quando Josh comprou o primeiro carro com desconto de frota, foi meu nome que serviu de fiador. Quando Megan insistiu na reforma da cozinha, foi minha assinatura que validou a aprovação do financiamento.
Eles se acostumaram a pensar que eram independentes, mas toda a base estava firmada em pilares que eu, em silêncio, coloquei ali. Naquela manhã, bastou um telefonema para o gerente do banco. Um homem que me deve favores desde a época em que comecei a investir no próprio fundo de aposentadoria dele. Minha instrução foi simples: suspender provisoriamente os cartões vinculados ao contrato de garantias conjuntas. Oficialmente, era um bloqueio preventivo, algo burocrático, normal. Mas para eles, na prática, foi como ter o tapete arrancado debaixo dos pés em pleno alto mar. Imaginei a cena com precisão. Eles tentando pagar por lembranças nas lojas do navio, ou um simples coquetel na beira da piscina, e o cartão recusado. Primeiro uma risada nervosa, depois a irritação, até que finalmente a vergonha se instala. E como eu sabia que não parariam na primeira tentativa, todos os cartões ligados a mim estavam já suspensos, inclusive os de reserva que guardavam para emergências. O corte não era apenas financeiro, era psicológico. Eles não sabiam ainda que o invisível havia sido removido, que a linha de crédito que os fazia andar de cabeça erguida tinha sumido sem alarde. Enquanto isso, eu mantinha a rotina em silêncio. Café da manhã simples, jornais abertos na mesa, ligações calculadas feitas sem pressa. Do lado de fora, era apenas mais um homem idoso cuidando da vida. Ninguém suspeitaria que, ao mesmo tempo, do outro lado do oceano, uma família começava a ruir. A diferença do primeiro movimento para este era fundamental. O bloqueio dos luxos poderia ser explicado como o erro do cruzeiro, mas o corte invisível das finanças não dava desculpas. Ele os obrigava a se encarar como eram, dependentes, frágeis, sustentados por um alicerce que não controlavam. Eles não sabiam que, naquele mesmo instante, as mensagens de compra recusada começavam a chegar no aplicativo do celular, que o saldo parecia intacto, mas não havia acesso ao uso. O desespero cresce rápido quando a realidade não acompanha a ilusão. Eu não precisava estar lá para ouvir a discussão. Podia imaginar Megan acusando Josh de não pagar as contas, Josh culpando o banco, ambos tentando esconder dos outros passageiros que estavam em apuros. Mas cada vez que uma nova recusa acontecia, a máscara deles se desfazia um pouco mais. A arrogância inicial se transformava em inquietação, depois em medo. E medo é o terreno perfeito para que a próxima etapa do meu plano floresça. Eu não tinha pressa. Sabia que eles ainda tentariam se convencer de que era algo passageiro, que o sistema voltaria, que os privilégios seriam restaurados. Mas o corte invisível que eu havia acionado não tinha prazo. A cada hora que passava, a corda se apertava mais, e o mar que antes parecia tranquilo agora começava a revelar sua verdadeira face. O que eles não percebiam ainda é que o mais duro da queda não é perder o luxo, é perder a segurança, é se dar conta de que nunca foram donos do próprio destino, mas apenas inquilinos de um espaço que eu, pacientemente cedi, e que agora estava sendo recolhido, peça por peça. Eu não precisava estar no navio para afundá-lo. O verdadeiro naufrágio já tinha começado. Eu sabia que a queda não viria de uma vez só. Pessoas como Josh e Megan não desmoronam de imediato. Elas se agarram às aparências como náufragos se agarram a pedaços de madeira. O luxo já tinha sido cortado, o crédito já havia sido bloqueado, mas por fora ainda mantinham o sorriso. Eles são desse tipo. Sorrir mesmo quando o estômago aperta, rir alto para esconder a vergonha. Mas as máscaras sempre começam a rachar nos detalhes, e eu só precisei esperar. Na terceira noite do cruzeiro, quando as postagens alegres começaram a rarear nas redes sociais, soube que a primeira rachadura havia se instalado. No início, Megan enchia a internet com fotos em ângulos calculados, taças erguidas contra o pôr do sol, poses em corredores de vidro, a hashtag família abençoada. Mas de repente, os registros se tornaram genéricos, reciclados, quase todos tirados no primeiro dia. Era o sintoma claro. Quando a realidade não sustenta a narrativa, resta apenas maquiar o passado. Eu podia quase ouvir a voz dela irritada, reclamando do garçom que recusara o cartão, disfarçando a raiva diante de conhecidos a bordo. Megan sempre foi assim, mais preocupada em manter a pose do que em resolver os problemas. Já Josh, esse provavelmente andava cabisbaixo, com os ombros pesados,
tentando explicar para a esposa que logo se resolveria. A diferença é que agora não havia resolução, porque cada corda de segurança que eles acreditavam ter já tinha sido cortada. Os passageiros ao redor deviam notar. No ambiente fechado de um navio, ninguém passa despercebido. Um casal que no primeiro dia se exibia em todas as festas, de repente, começa a evitar convites, a recusar brindes, a se recolher mais cedo. As más línguas não precisam de muito para trabalhar, e eu sabia que, pouco a pouco, o comentário correria solto. Eles estão com problemas, viu? Esse é o tipo de humilhação que eles mais temem. Não é a falta de dinheiro, mas o olhar dos outros. Enquanto isso, aqui fora, eu seguia em silêncio. Não compartilhei nada, não liguei para ninguém. Apenas observava. A parte mais afiada da vingança não é o golpe em si, mas o silêncio que acompanha a queda do outro. E meu silêncio era absoluto. Aos poucos, as máscaras deles foram cedendo. Imagino Josh no corredor do navio, evitando cumprimentar conhecidos, tentando se esquivar de perguntas sobre a cabine de luxo que já não tinham acesso. Vejo Megan, frustrada, tentando manter o tom superior enquanto seus sapatos caros já não abriam mais portas. A cada tentativa frustrada, uma fissura maior, até que o verniz de família perfeita começaria a se desfazer. A ironia é que eles ainda deviam pensar que tudo não passava de azar ou erro técnico. Talvez acreditassem que ao desembarcar em outra cidade, no próximo porto, as coisas se ajeitariam. Mas eu sabia que ali seria apenas o próximo estágio da armadilha, porque no navio ainda tinham comida simples e um teto. Mas fora dele não haveria nada. A máscara não cai de uma vez. Ela se quebra em pedaços, e cada estilhaço machuca. Eu só precisava esperar o próximo porto para que eles descobrissem que não havia mais chão sob seus pés. E quando esse momento chegasse, o que chamavam de velho demais mostraria que o tempo não envelhece a paciência de quem sabe esperar. O que começou como um simples desconforto dentro do navio tomou forma definitiva no primeiro desembarque. Até então, Josh e Megan podiam se enganar, pensar que os problemas eram passageiros, que o bloqueio nos restaurantes e as recusas nos cartões eram falhas temporárias. No mar ainda havia comida básica, ainda havia um quarto simples para dormir. Mas em terra firme, longe do casco de ferro que os protegia, as ilusões se desfizeram de vez. Eu sabia exatamente em qual porto isso aconteceria. Não foi coincidência. Desde que acompanhei a reserva dessa viagem, calculei os pontos em que teria mais impacto. Escolhi um destino específico. Uma cidade turística pequena, estrangeira, onde a vida gira em torno do comércio local e onde ninguém estende a mão sem pagamento adiantado. Era ali que o corte se revelaria de maneira brutal. Quando a família desceu a passarela, devia estar animada para explorar as lojas, comprar lembranças, comer em restaurantes típicos, postar fotos exóticas para impressionar amigos. Mas o que encontraram foi o choque da realidade. As malas que haviam despachado no início da viagem foram retidas pela administração do navio. Oficialmente, a justificativa era pendências financeiras. Não podiam retirar nada até regularizar a situação. Megan deve ter discutido, batido o pé, exigido falar com o gerente. Mas em cruzeiros, burocracia é lei. Sem pagamento, sem acesso. Imaginei a cena. Minha filha perplexa, segurando a alça da bolsa com força, vendo sua maquiagem, roupas caras e perfumes ficarem trancados em um compartimento fora de alcance. Josh, com a voz cada vez mais alterada, pedindo explicações que não vinham. E os outros passageiros passando ao lado, alguns rindo discretamente, outros apenas olhando com pena. A humilhação pública é pior do que qualquer multa. Na cidade tudo se agravou. Quando tentaram comprar algo em restaurantes locais, os cartões foram mais uma vez recusados. Dinheiro em espécie? Não tinham o suficiente, porque confiaram nas facilidades do pacote. Cada tentativa de contornar a situação era barrada por telas vermelhas e mensagens de transação negada. A máscara de turistas confiantes começava a se desfazer diante de garçons impacientes, vendedores que já viam neles apenas mais 2 devedores. E assim, pela primeira vez, eles sentiram na pele o gosto da dependência real. Não era mais apenas perder privilégios dentro do navio, mas perder o direito de circular com dignidade em terra estrangeira.
A arrogância de Megan devia ter dado lugar ao silêncio constrangido. Josh, nervoso, provavelmente procurava justificar para a filha, minha neta, que logo se resolveria. Mas a criança, sensível como todas são, já devia sentir o peso da mentira. Enquanto isso, eu, a centenas de quilômetros de distância, estava em casa, tomando um café simples, olhando para o relógio e imaginando o exato momento em que eles percebiam que não tinham mais controle. Eu não precisava estar presente. Meu plano não exigia minha presença física, apenas a paciência de quem aprendeu a esperar 15 anos para mostrar sua força. O desembarque que deveria ser alegre se transformou em um desfile amargo de fracasso. Eles não compraram lembranças, não experimentaram comidas típicas, não tiraram fotos. Saíram do navio com roupas que já não impressionavam, voltaram de mãos vazias, com olhares pesados. E todos perceberam. A exposição é inevitável em ambientes assim. O grupo que se apresentava como família perfeita começava a ser visto como um problema, como um espetáculo de decadência em pleno paraíso turístico. Foi nesse momento que tive certeza. As máscaras já não podiam mais se sustentar. Eles podiam ainda tentar disfarçar, podiam inventar desculpas, mas a verdade é que o colapso já estava em curso. E quando retornassem ao navio naquela noite, não teriam mais sequer a esperança de que na próxima parada será diferente. Porque em cada porto, em cada desembarque, o cerco só se fecharia mais. O amargo do desembarque não estava apenas no bolso vazio. Estava no orgulho que começava a se quebrar. E esse era apenas o prelúdio do que ainda estava por vir. O que para eles parecia um tropeço passageiro começou a se transformar em desespero. No navio ainda havia algum abrigo, refeições básicas, um teto. Mas em terra estrangeira tudo é diferente. Quando você não tem dinheiro, não tem crédito, não tem amigos nem conhecidos, cada esquina se transforma em ameaça. Cada rosto indiferente é um lembrete de que você está sozinho. Foi exatamente essa sensação que eu queria que eles experimentassem. O vazio de não ter nada além do próprio nome, e ainda assim ver que nome algum compra dignidade sem responsabilidade. A essa altura não restava dúvida. Os cartões estavam mortos, as contas congeladas, as malas retidas. E como eu já previa, Josh e Megan começaram a procurar ajuda. A primeira tentativa deve ter sido ligar para conhecidos, talvez colegas de trabalho, talvez amigos que eles ostentavam em festas. Mas quem depende de crédito social descobre rápido que a amizade tem limite. As chamadas não foram atendidas, as mensagens não receberam resposta. É fácil rir junto de quem esbanja, difícil é atender o pedido de socorro de quem já não pode oferecer nada em troca. Imagino minha filha segurando o celular com as mãos trêmulas, mandando mensagens cheias de emojis de desespero, justificativas mal construídas, tentando apelar para a piedade de conhecidos, e recebendo como resposta apenas o silêncio. Silêncio que corta mais do que qualquer palavra. Enquanto isso, Megan, acostumada a viver para a imagem, devia tentar disfarçar a situação diante dos outros passageiros, criando histórias para explicar a ausência nas atividades. Talvez dissesse que estavam cansados, que preferiam descansar em família. Mas dentro da cabine simples que agora ocupavam, a realidade devia estar insuportável. Eu não precisava estar lá para ver. Bastava saber que, a cada tentativa frustrada, o peso da verdade se aprofundava. Não tinham reservas. Nunca tiveram. Sempre dependeram do que eu, em silêncio, providenciei. Quando esse alicerce foi removido, ficaram expostos como crianças que se perdem no meio da multidão. E foi então que o golpe psicológico se consolidou, quando perceberam que nem mesmo no porto havia apoio. Hotéis não aceitavam reserva sem garantia, restaurantes não serviam sem pagamento, lojas não vendiam sem cartão válido. O estrangeiro não tem paciência com problemas domésticos. Para eles, Josh e Megan não passavam de turistas que não pagaram. E nada é mais humilhante do que ser tratado como devedor em frente de estranhos. Minha mente desenhava cada cena. Josh discutindo com atendentes, tentando explicar em inglês arrastado que o sistema falhou. Megan chorando discretamente, temendo perder o pouco de controle que ainda simulava.
A arrogância de dias antes, quando arrancaram o bilhete da minha mão, agora parecia distante, irrelevante. Eles estavam experimentando o gosto cru da vulnerabilidade, sem muletas, sem máscaras. Enquanto isso, eu caminhava calmamente até a padaria perto de casa, comprei um pão fresco e um jornal. As manchetes falavam de política, de economia, de problemas distantes. Mas para mim, o verdadeiro acontecimento do dia era invisível para o mundo. A queda de quem acreditou que podia me humilhar impunemente. Tomei meu café com tranquilidade, sem pressa. E no fundo, percebi que já não havia raiva em mim. Apenas a constatação fria de que o tempo, a paciência e a memória são armas mais afiadas do que qualquer grito. No navio, Josh e Megan já não tinham mais para onde correr. Não podiam pedir ajuda à tripulação, porque as dívidas estavam registradas no sistema. Não podiam pedir auxílio a passageiros, porque o orgulho ainda não permitia admitir a verdade. Não podiam sequer confortar a si mesmos com promessas, porque sabiam, no íntimo, que não havia dinheiro esperando por eles em lugar algum. Esse foi o verdadeiro choque da realidade. Não se tratava mais de perder privilégios. Tratava-se de encarar a vida sem a rede de segurança que sempre desprezaram, mas que eu construí e sustentei por anos. Eles estavam finalmente sós. E sozinhos, perceberam que nada possuíam. O que ainda não sabiam é que o pior ainda estava por vir. O que começou com pequenos constrangimentos logo se transformou em espetáculo. Sempre soube que Josh e Megan não suportariam o olhar dos outros quando a verdade viesse à tona. Eles se alimentavam da imagem de família bem-sucedida, dos sorrisos em jantares, das postagens calculadas nas redes sociais. Viveram de aparência por tanto tempo que esqueceram que, quando essa aparência se quebra em público, o impacto é devastador. Foi exatamente isso que aconteceu. No retorno ao navio, depois de mais um desembarque frustrado, a situação se tornou insustentável. Eles já estavam sendo observados. Passageiros que antes os viam como modelo de casal, agora cochichavam nos corredores, lembrando-se das recusas nos restaurantes, dos olhares nervosos na fila do caixa. A cada tentativa de esconder a verdade, mais evidente se tornava que algo não ia bem. E quando a administração finalmente agiu, não houve mais como encobrir. Era protocolar. Diante de pendências financeiras não resolvidas, os passageiros eram chamados ao setor administrativo. Ali, em uma sala pequena, ouviram o veredito. Suas malas não seriam devolvidas, seus privilégios estavam suspensos, e se a situação não fosse regularizada no próximo porto, seriam obrigados a deixar o cruzeiro. Não importavam argumentos, não importavam lágrimas. O sistema era implacável, e essa foi a primeira vez que a máscara deles caiu de fato diante de todos. Quando saíram daquela sala, não havia mais nada que os diferenciasse. Não eram mais os turistas sorridentes das primeiras fotos, mas sim dois rostos cansados, suados, que tentavam caminhar rápido pelos corredores para evitar perguntas. Só que no navio não há anonimato. Todos veem tudo. O silêncio deles era tão ruidoso quanto um grito. Eu não estava lá, mas podia sentir cada segundo. Bastava imaginar Megan descendo pelo átrio central com os olhos vermelhos, Josh com passos apressados, ambos de mãos vazias. O murmúrio dos outros passageiros acompanhava cada movimento. Gente curiosa, gente que já intuía o que estava acontecendo. E quando finalmente tiveram de sair do navio, diante de todos, sem malas, sem dinheiro, apenas com a roupa do corpo, a humilhação se tornou pública e irreversível. A ironia é que o mesmo cais onde dias antes riram de mim e arrancaram o bilhete da minha mão, agora servia de palco para a queda deles. O mesmo lugar que usaram para me excluir foi o lugar onde foram expulsos como devedores. Não precisei levantar a voz. Não precisei mover um dedo além do que já tinha feito antes da viagem. O tempo e as circunstâncias se encarregaram de expor cada detalhe. Imagino os olhares dos outros passageiros, alguns de pena, outros de julgamento. No fundo, ninguém esquece quem foi arrogante nos primeiros dias, quem desfilou soberba pelas festas, quem fez questão de se exibir. E quando esses caem, não há misericórdia. Há apenas comentários, cochichos, memórias gravadas em fotos e vídeos que certamente circularam em grupos fechados.
transformando a humilhação deles em lembrança eterna. Enquanto eles eram escoltados para fora, eu estava em minha poltrona favorita, com uma xícara de chá quente nas mãos. Não precisei ver para saber. A cada gole, eu lembrava da frase que meu genro me disse: "Você está velho demais para isso." Talvez ele tivesse razão. Eu estava velho demais para as ilusões, para os sorrisos falsos, para a arrogância de quem pensa que o mundo gira em torno de suas vontades. Mas estava na idade certa para assistir à queda de quem ousou me tratar como peso morto. A humilhação pública não foi planejada como espetáculo, mas como consequência natural. Quem vive de aparência sempre acaba exposto. E a diferença entre eles e eu é que eu aprendi cedo a sobreviver sem precisar provar nada a ninguém. Naquele dia, eles deixaram o navio não como vencedores de uma viagem de luxo, mas como derrotados visíveis, marcados pelo desprezo de estranhos. E essa cicatriz, eu sabia, seria mais profunda do que qualquer perda material. E ainda assim, o pior ainda os esperava no retorno. O retorno deles foi o retrato mais fiel do que significa perder tudo. Quem um dia se exibe como dono do mundo, inevitavelmente acaba provando do gosto amargo do chão quando a queda vem. Não precisei presenciar para saber. Bastava imaginar os passos trôpegos, as roupas amassadas do uso repetido, os rostos abatidos de quem já não tinha forças nem para fingir. Voltaram ao país sem malas, sem lembranças, sem nada além da roupa que vestiam no momento da expulsão. O detalhe mais cruel, porém, não estava nas roupas gastas, mas nos pés. Sapatos foram retidos junto com as malas, e na pressa da saída, restaram apenas sandálias baratas compradas às pressas em alguma esquina, talvez até emprestadas por alguém que se compadeceu. Vi na memória que criei deles a cena perfeita. Megan tentando esconder os pés descalços dentro do terminal, Josh arrastando passos curtos, a cabeça baixa para evitar olhares. Aquela altivez que no embarque servira para me excluir com uma frase fria e um gesto de desprezo, agora estava reduzida a pó. Não voltaram em silêncio apenas porque não tinham o que dizer. Voltaram em silêncio porque qualquer palavra se transformaria em acusação mútua. Imagino as discussões cortadas pela metade, os olhares de raiva entre eles, o esforço de manter alguma dignidade diante da filha, que já devia sentir a vergonha impregnada no ar. Nada corrói mais rápido do que a vergonha partilhada em família. Nos aeroportos, ninguém os aplaudiu. Ninguém os esperou com cartazes. Foram apenas mais 3 rostos exaustos entre tantos que voltavam. Só que os outros voltavam com malas cheias, com lembranças, com sorrisos. Eles voltavam de mãos vazias, os olhos marejados, e a sensação de que o mundo inteiro vira sua ruína. E de certa forma, tinha mesmo. Cada passageiro daquele navio carregaria a lembrança da queda deles. Cada funcionário lembraria da discussão no balcão. Cada olhar de estranhos perpetuaria a cena. Enquanto isso, eu estava em casa, sereno. A chuva fina batia contra a janela, e o relógio marcava o final de uma tarde cinzenta. A tranquilidade ao meu redor era o oposto da tormenta que eles carregavam nos ombros. Não precisei telefonar, não precisei perguntar como foi. O silêncio dizia tudo. Quando alguém volta sem malas, sem dinheiro, descalço e com fome, não precisa relatar a viagem. O corpo já fala por si. Soube, por terceiros, que chegaram em casa tarde da noite. A porta que outrora fora símbolo de orgulho, agora se abria para revelar apenas vazio. Geladeira quase vazia, contas acumuladas, nenhum conforto que pudesse atenuar a derrota. E ainda assim, tentaram disfarçar, como sempre fizeram, mas não havia mais máscaras suficientes para cobrir tamanha exposição. Eu os imaginei sentados à mesa, Josh com as mãos na cabeça, Megan encarando o nada, minha filha em silêncio absoluto. Nenhum deles ousou mencionar meu nome. Porque sabiam, no fundo, que o estopim de toda essa ruína havia sido o gesto no cais. O bilhete arrancado da minha mão, o sorriso cruel, a frase venenosa. Aquilo que parecia apenas uma vitória momentânea foi o selo de sua própria queda. Voltaram chorando, famintos, sem nada. Voltaram para uma vida que já não controlavam. Voltaram descalços não apenas nos pés, mas na alma. E eu, velho demais apenas para ser enganado, assisti de longe ao espetáculo silencioso da justiça.
Não precisei levantar a voz, não precisei tocar em nada. Bastou esperar. E ainda faltava a última parte. Não um grito, não uma vingança ruidosa, mas a frase final que eu nunca precisei dizer e que ainda assim ecoaria para sempre em suas memórias. Quando eles voltaram, abatidos, sem malas, sem dinheiro, sem sapatos, eu não precisei estar presente para ver o que restava deles. Soube por comentários de vizinhos, por olhares atravessados na rua, por fragmentos de histórias que circulavam em voz baixa. Não havia necessidade de confirmação. O estado em que retornaram já era a prova de que o plano havia se cumprido até o fim. Cada passo deles agora era um peso. Cada olhar um lembrete de que haviam sido expostos. Eu não precisei erguer um dedo naquele momento. O silêncio, mais uma vez, era suficiente. Minha filha não me procurou. Nem Josh, nem Megan. E isso me disse tudo. Porque quando alguém que antes se apoiava em você, até para respirar, não encontra coragem para bater a sua porta depois da queda, significa que a vergonha já cavou raízes. Eles sabiam que não havia desculpa, que não havia pedido de perdão capaz de apagar o gesto no cais. O bilhete arrancado da minha mão se tornara o símbolo da sua ruína. Eu poderia ter buscado confronto, poderia ter chamado, exigido explicações, falado alto, cobrado lágrimas, mas a verdade é que não havia necessidade. O que eu queria não era ouvir desculpas vazias, era ver a vida ensinando, e ela ensinou, não com palavras, mas com a força silenciosa do colapso. Passei a caminhar pela vizinhança de cabeça erguida, cumprimentando quem sempre me tratou com respeito. Alguns me olhavam com curiosidade, outros com cautela, talvez suspeitando que eu tivesse alguma participação no que aconteceu. Mas eu não disse nada, porque a grande vitória de quem espera em silêncio não está em contar sua versão. Está em deixar que os fatos falem sozinhos. Dentro de casa, a paz se instalou. Meus dias voltaram a ter o ritmo que sempre apreciei. Café forte pela manhã, leitura tranquila, um passeio curto à tarde. Pequenos rituais que nunca precisei exibir para provar nada a ninguém. Enquanto isso, do outro lado, eles viviam à sombra da falência, tentando se reerguer sem apoio, sem crédito, sem aliados. Cada pedido de ajuda que faziam encontrava portas fechadas, porque reputação é algo que não se compra, e a deles estava manchada para sempre. Nunca mais tocaram no assunto da viagem. Fingiram que não aconteceu, como se apagar a memória pudesse apagar também a vergonha. Mas memórias não obedecem a vontades. Elas permanecem, e cada vez que um deles vê uma mala de viagem, uma propaganda de cruzeiro, ou até mesmo uma simples foto no cais, a lembrança daquele dia volta como uma ferida aberta. Eu nunca precisei dizer, eu avisei. Nunca precisei esfregar na cara deles que tudo o que aconteceu foi consequência do desprezo com que me trataram. Minha ausência de palavras foi o maior grito que eles já ouviram, porque o silêncio, nesse caso, era sentença. No fundo, talvez ainda esperem que um dia eu quebre esse silêncio, que eu bata na porta deles e diga que está tudo perdoado, que podemos recomeçar. Mas não haverá esse momento, porque não se trata de vingança, mas de clareza. Eles me mostraram no cais quem eu era para eles. Um fardo, um incômodo, alguém velho demais para isso. E eu apenas devolvi a verdade, tirando o alicerce que os sustentava. O resto, o mundo se encarregou de completar. Hoje, quando lembro daquela cena, meu genro me olhando nos olhos e dizendo que eu estava velho demais para embarcar, minha filha rindo e arrancando o bilhete da minha mão, não sinto dor, sinto apenas certeza, porque naquele instante eles não sabiam, mas já tinham embarcado na própria queda. E eu apenas permaneci em terra firme, esperando. A última palavra nunca precisou ser dita. Eles a ouviram no silêncio que ficou depois da viagem, no vazio das malas perdidas, no gosto amargo da fome, no frio do chão sem sapatos. A palavra estava escrita em cada gesto, em cada recusa, em cada porta que se fechou diante deles. E essa palavra era simples: consequência. Eu não precisei dizer nada. O mundo disse por mim.